É, rapaz, e o Neto. O Neto tá revoltado, revoltado. Ele disse que ele achou que o Palmeiras ia perder hoje. Hoje eu achei que o Palmeiras ia perder. Esse time não perde nunca. Palavras do Neto aí no apito final. Vamos reagir ao Neto, vamos reagir da risada do Neto aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Hoje foi vitória de campeão, pessoal. Hoje foi vitória de campeão, porque o Palmeiras, ainda que não jogou um futebol convincente, um bom futebol, mas ganhou os 3 pontos. E time campeão é isso, mesmo jogando mal, ganha. Mesmo jogando mal, conquista os 3 pontos. Vamos reagir ao Neto. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos para o vídeo e logo depois eu trago aí a repercussão da partida. Eu vou trazer notícias atualizadas do jogo de hoje. A gente tá lá direto com o Palmeiras, direto com o Pedro Henrique, direto, acho que o Pedro Henrique tá lá, o Caio tá aí. Vamos lá, conversar com o Pedro Henrique aí, Caio, direto de Bragança, o Bragantino que estava no primeiro tempo na liderança do campeonato. E agora o Palmeiras líder e é o grande candidato a ganhar tudo esse ano. Muito boa noite, craque Neto, amigos e amigas que nos acompanham. Pois é, o Bragantino fez um ótimo primeiro tempo, estava vencendo o Palmeiras, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, mas a virada do time do técnico Abel Ferreira, hoje dirigido pelo João Martins, recolocou o Palmeiras na liderança do campeonato, com 4 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, porque o Flamengo empatou seu jogo, e deixa o Bragantino no G4, mas longe da pretensão de ser líder do Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar para poder bater um papo com o Pedro Henrique, que está nos atendendo aqui, um dos líderes do grupo do Bragantino, né, um dos jogadores mais experientes dessa equipe, claro, frustrado pela derrota, mas o que você pode dizer da partida? O Bragantino, como eu dizia, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou tomando a virada. Boa noite. Boa noite, prazer estar falando com vocês. Fizemos um grande primeiro tempo com a bola, segundo tempo a gente deu a bola para o Palmeiras e a gente sabe que o Palmeiras tem uma grande qualidade, começou a martelar e quando começa assim fica meio difícil, a gente sabe que uma hora ou outra ia acontecer de tomar o gol. Infelizmente, numa bola parada que a gente trabalhou muito, que sabia que era forte do Palmeiras, acabamos tomando o gol e depois, logo em seguida, tomando a virada. Segundo tempo vai esquecer, porque o primeiro tempo a gente jogou com a bola e fez um grande primeiro tempo. E acredito que a gente teve a oportunidade no segundo tempo também de matar o jogo. E quando você joga com um time grande, é difícil. Você não mata o jogo, você não é letal, você vai tomar o gol. Ô Pedro, por que essa diferença toda do desempenho do primeiro tempo para o segundo? Foram as mudanças do Palmeiras, o Bragantino que caiu muito, o que você avalia? Acho que o Palmeiras mudou a estratégia no segundo tempo, sobrecarregou meio com o Maurício e estava saindo vários 2-1 e a gente acabou não neutralizando, não percebendo isso antes e acabamos tomando o gol de bola parada, onde a gente sabia que o Palmeiras era muito forte e depois tomando a virada. Obrigado, Pedro, obrigado. Craque Neto, o João Martins já deu coletiva, a gente vai ouvir daqui a pouquinho a entrevista do João Martins. Eu queria só atualizar que o Abel Ferreira não esteve à disposição hoje porque estava suspenso. Assim como o Vitor Roque, que não esteve nem relacionado hoje, estava previamente relacionado, mas acabou tendo falecimento de sua avó e não esteve disponível para a partida, assim como o Paulinho, o outro atacante do Palmeiras, está cumprindo um cronograma individual. Vamos então devolver para você, Neto, e daqui a pouco a gente ouve um pouquinho do que o Palmeiras falou por aqui. Isso, fica com a gente aqui, o Caio direto de Bragança. É quase impossível a gente imaginar que um time vai ganhar do Palmeiras. É quase impossível isso. Mas por que que não ganha do Palmeiras? Primeiro porque você tem uma presidenta que é uma mulher porreta. É uma das maiores mulheres que tem nesse país, é a Leila. Doe a quem doer, que as pessoas têm inveja dela. E muita. Não paga pau pra homem, não paga pau pra presidente, não paga pau pra ninguém. Segundo, paga as contas em dia. Terceiro, tem um treinador que tá há 5 anos para renovar mais 2, esse desgranhento, desgraçado. É um absurdo esse cara renovar mais 2, vai embora. Né? Mas não vai ganhar Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar a Brasileira, vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. Aí você tem um time que entra Maurício, faz gol. Que sai Rafael Veiga, não sei o quê. Que entra Vitor Roque, não sei o quê. E faz tudo isso. E aí, quando você pensa que vai ganhar, porque o Bragantino tá lá brigando pra liderança, eles viram o jogo. E vira do jeito legal, jeito profissional. Quesada, Marília Ruiz e Oscar Roberto Godoy, que por sinal, o Godoy foi para Olambra hoje, cidade perto da Posse, que por sinal a Posse é muito melhor que a Olambra. Na verdade, a Posse é um dos lugares mais lindos do mundo. Tá aqui, ó.
Ó, o clube do Laffer, que por sinal, Percival Laffer. Percival Laffer, que fez aqui, né, esse carro incrível. Me deu um chaveiro aqui. Hoje lá, ó, tem o chaveirinho aqui do MP Laffer, que eu tenho um. Um beijo para todo mundo aí, para todos os sócios aí, o clube do Laffer. Beijo pro Percival, que fez o último carro, tá com ele. O Godoy tá com o dele lá, o meu é vermelho. Do Godoy a prata, um carro maravilhoso. Um beijo para todo mundo da Alhambra, que fez essa. Só não convidaram eu. Se tivesse convidado... Eu convidei. Não, você. Eu convidei. Eu queria ter convidado pela Alhambra. Os caras nem sabem que eu existo. Não, mal volta. Alhambra, Mongimirim, Jaguariúna. Por isso que eu amo Itapira, amo Santo Antônio de Posse, né? Pedreira eu amo demais também, Santa Sofia. O meu querido maravilhoso Quesada, por que esse time desgranhento, esse time desgraçado não perde? Os caras do Laffer sabem quem você é e sabem que Não, eu não, tô tirei falando você... a cidade. A cidade também, e sabe que eu tirei Mas você eu não vou também. de 2 Copas do Mundo, não é isso? Foi o Comentaram recado. lá hoje. É o seguinte... Comentaram lá Que hoje. horas são? São 9h13. Não, no seu relógio. Não, o meu é só para decorar aqui o apresentador e o comentário. Alguém que deu esse Mas é o relógio deve seguinte, ser muito querido, porque mas você só usa o mas relógio é o- sem pilha toda semana. Mas é o seguinte, o time quando é campeão, o time quando tem o DNA de campeão, ele não precisa nem jogar bem para conquistar a vitória. Nós vimos hoje Corinthians e Santos, é um sofrimento, né, para conseguir fazer um gol, é um esforço sobrenatural. O Palmeiras, até quando não tem uma atuação de gala, ele vai lá e faz o quê? Ele consegue sair atrás do marcador, Netão. Ele vai lá e busca o resultado. E aí os palmeirenses confiam nisso. E os antipalmeirenses também sabem que o Palmeiras vai conseguir a virada. E é isso que vai acontecer. Só tem um time que pode bater de frente com o Palmeiras. Só que esse time já está 4 Mas nem o pontos atrás. Flamengo, velho. Ah, e Do que eu vi o Flamengo jogar hoje, Não, irmão, hoje não, hoje não. esquece, irmão. Estou falando de potencial só, né, Netão? Tá. E na próxima rodada nós temos Mas de Palmeiras e Libertadores? Flamengo. Se o Flamengo se classificar e vai se classificar, aí é pau a pau a disputa. Pra mim, o Palmeiras está na frente de todo mundo. Pra você, Marília Ruiz, que o Palmeiras que está na liderança do campeonato, daqui a pouco a gente coloca no telão aqui a classificação. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro e essa gordura de 4 pontos com 9 rodadas é bastante impressionante. Na próxima rodada tem Flamengo e Palmeiras, e mesmo que o Palmeiras perca para o Flamengo na casa do Flamengo, vai ficar ainda à frente do adversário. O Palmeiras não só é líder do campeonato com folgas, como conseguiu fazer da primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, uma fase em que ele pode descansar jogando, porque ele já está classificado, já tem a melhor campanha. Não é o caso do Flamengo, que apesar de ter vencido a LDU, vai ter que jogar com o Tátira, a Vera, para se classificar em primeiro e não ficar em segundo, como aconteceu nas últimas temporadas. Acho que o Abel tem expertise, esses jogadores também têm. Acho que a conexão com a torcida, inclusive com a promoção de ingressos que foi feita nas últimas rodadas, funcionou, vai ter de novo. Eu acho que a Leila entendeu que ela pode ter uma questão com as organizadas, mas o torcedor comum que quer ver o Palmeiras jogar no seu estádio ou no estádio dela, às vezes precisa de um ingresso mais barato. Acho que aos poucos, alguns jogadores que não chegaram agora estão se adaptando ao jeito do Palmeiras. É verdade que o ano passado o Palmeiras não jogou bem. É verdade que no começo dessa temporada também não. E isso que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro não apareceu. Você sabe que eu mas tenho... voltou a aparecer agora, né? Só que tem uma coisa, eu tenho uma relação sobre isso. Eu, verdade, eu não sei há quanto tempo que o Palmeiras não joga bem. O futebol que a gente quer do Palmeiras talvez seja outro. Eu acho que talvez a gente tenha um entendimento pelo aquilo que o Palmeiras ganha, pela onde está. Ano passado ele foi vice-campeão brasileiro e foi campeão paulista, né? Isso. Foi isso? Cara, então, o que é jogar bem? E eu vejo isso, muita gente falando. Eu já disse isso também, Maria. Mas eu entendi, como comentarista e vendo o Palmeiras, que eles não precisam jogar bem. Que não é o estilo deles, não é o estilo do Abel. E nunca foi. E não vai ser. Talvez a visão que tem a gente comentando o jogo, que é um jogo moroso, que é um jogo de marcação, que é um jogo de dente, que é um jogo de, sabe, de guerra, de guerrilha mesmo. E é isso que eles têm. Você vai falar quem é o grande craque da equipe do Palmeiras hoje? Estevão. Ele é artilheiro do campeonato? Não. Sabe, então, eu acho que não é jogar bem.
Eu acho que o time do Palmeiras ele é tão forte taticamente que essa visão bonita do futebol não cabe no Palmeiras. Não, mas o que eu estava dizendo é exatamente sobre ser eficiente. No ano passado, o Palmeiras, isso não apareceu porque ele foi eliminado, tanto pelo Botafogo como pelo Flamengo, em oitavas de final, na sua casa. Tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado em casa. No Campeonato Brasileiro, deixou de ser campeão porque perdeu para o Botafogo na sua casa. E esse ano não foi campeão paulista porque perdeu para o Corinthians na sua casa também. Eu Marília, mas eles ficaram quantos anos eles estão só ganhando? Eu estou dizendo que esse time do Palmeiras agora, jogadores que chegaram no meio do ano passado e no começo desse ano, estão entrando no esquema do Abel e agora passaram a fazer parte dessa engrenagem de jogar... Esse é o craque. O Abel é o craque. A verdade só tem um craque, o Abel. Godoy, que você pensa disso? O momento atual do Palmeiras é um momento que a gente consegue entender por que o início foi tão ruim. Porque eles prepararam um calendário para competir o calendário todo, é um calendário diferente esse ano, e principalmente no aspecto físico. Então, aqui, no Campeonato Paulista, aquilo que estava deficiente agora está sobrando. E estão aproveitando bem. Eles vão fazer essa primeira fase do Campeonato Brasileiro de forma maravilhosa. Por quê? Porque o time consegue ter intensidade. Do jeito que o Abel Tem alguém gosta. machucado? Não machuca, olha só. Tem expulsão? Tem expulsão? Tem jogador que fica bravo quando sai do time? Então existe... Tem problema político? O comportamento administrativo, o comportamento técnico, tático, é muito bom, muito bom. Os jogadores que chegaram estão se adaptando àquilo que o Abel quer. Não existe vaidade, você percebe no campo, no jogo, que não tem vaidade individual. Então, aquele futebol vistoso que muita gente gostaria de ver, não vê, mas vê um futebol intenso e competitivo e vitorioso. Se tinha um time que tinha 2 lateral, era o Palmeiras. Onde estão os 2? Nem joga. A gente da imprensa nem fala. Não faz. A gente nem comenta do Mike e do Marcos Rocha. A gente não comenta de ninguém. A gente não comenta de ninguém que saiu, de ninguém. A gente não comenta nada disso. Por quê? Porque tudo lá é feito de uma maneira diferente. É a maneira daquilo que a gente comenta, todos nós. Tem organização tática? Tem. Tem bons jogadores? Tem. Tem que pagar em dia? Tem. Tem presidenta? Tem. Tem zona? Não. Pipoca pra torcida? Não. Lá tem tudo, pô. Lá tem tudo que você quer para fazer um elenco, ou quem quer que seja, cada um fazendo o seu. Render, eles têm. Você tem academia? Tem. Tem campo de futebol? Tem. Tem tudo. Aí você tem centroavante? Tem. Você tem meia esquerda? Tem. Você tem goleiro? Tem. Você tem zagueiros? Tem. Você tem volante? O que nós hoje falaríamos do que o Palmeiras precisa em termos de posições dentro do campo? Você primeiro, quer saber? Não, eu acho que o time tá... Claro, se vier... Não, uma só, se vai. vier Uma, grande... vai. Uma. Talvez mais um zagueiro, vai. Tá, mais Marília. um zagueiro, vai. Eu acho que zagueiro é uma questão do Palmeiras e acho que um outro meia. Com a saída do Estevão, ele vai ter uma questão de recolocar no time tanto Felipe... Então acho que um meia... E você, Godoy? Atacante. Porque lá ele contratou zagueiros e o sistema defensivo funcionando não precisa individualmente Eu só acho que precisa... Se o Gustavo Gomes estiver jogando em forma, é o líder que precisa. Só precisa do jogador não do mesmo nível, mas um pouquinho abaixo do Estevão, porque esse menino é o diferente. Ô Caio, direto aí de Bragança, todos nós juntos aí, você arrebentando junto com todo mundo, agradecer demais também a assessoria do Bragantino, trazendo o pessoal junto com a gente aqui. Vamos lá, Caio, e aí? Craque Neto, a gente está na expectativa agora, quase todos os jogadores do Palmeiras já passaram, quem vai falar com a gente em alguns instantes é o Everton, goleiro do Palmeiras. A gente lembra que o Palmeiras conquistou hoje a 9ª vitória consecutiva fora de casa, igualando o time, aquele time do Campeonato Paulista de 1996, aquele ataque dos 100 gols, mas a defesa do Palmeiras também tem sido muito forte. O Palmeiras não tinha sofrido gols nas últimas 5 vitórias consecutivas, sofreu hoje, conseguiu a virada. A gente está na expectativa já, em poucos instantes, para a gente conseguir ouvir o Everton aqui, goleiro, uma das referências do Palmeiras. Todos os outros atletas já passaram, já saíram dos vestiários aqui ao lado e já estão no ônibus. Então só falta o Everton, ele vai bater um papo com a gente aqui, Neto. Por favor.
Na lista de 26 jogadores, de 50 jogadores enviados pelo novo técnico da seleção, Ancelotti, para depois ficar com 23 no próximo dia 26, há 6 jogadores do Palmeiras, 1 jogador do Cruzeiro, 1 jogador do Corinthians e 1 jogador do São Paulo. Nenhum jogador do Palmeiras. Posso dar a lista aqui do Subjogam no Brasil, se você quiser. Vai lá, rapidinho. Que jogam no Brasil, estão na lista do Ancelotti, do Flamengo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Bragantino, vitória de campeão. Deixa eu trazer aqui a repercussão da partida pra gente analisar juntos aqui, ó. Primeira matéria aí, ó. Palmeiras vence o Bragantino de virada e abre folga na liderança do Brasileirão. O Palmeiras abriu 4 pontos para o Flamengo, o Palmeiras tem 22 e o Flamengo tem 18, e na próxima rodada o Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque. Então o Palmeiras pode aí abrir 7 pontos de vantagem para o time carioca. Vamos para mais reportagem aqui do jogo. Maurício celebra gol da vitória em virada do Palmeiras. Palavras do Maurício aí, ó. A gente nunca desiste. Realmente o Palmeiras não desiste, vai até o fim e mostrou hoje que é o time da virada. Deixa eu trazer mais matérias aqui para você ficar atualizado. Palmeiras vira sobre o Bragantino fora de casa e abre distância na ponta. 4 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o segundo colocado. Deixa eu trazer mais reportagem aqui, ó. Palmeiras destaca a resiliência, Maurício destaca a resiliência do Palmeiras após virada sobre o RB Bragantino. Então tá aí a repercussão da partida, vamos trazer mais vídeos da vitória do Verdão, então fica ligado, ativa o sininho das notificações, você que já é inscrito, e quem não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal Futebol Total Oficial, para você ficar por dentro de tudo do Palmeiras 100% atualizado. Forte abraço a todos!